Oi, alunos do sexto ano, tudo bem? É, Hoje a gente dá início, certo? Essa é a nossa primeira aula, dando início a nossas aulas online, certo? Então, eu sei que a gente tá um tempo longe, certo? Mas a gente vai fazer uma pequena revisão do conteúdo que a gente estava tendo antes de parar as aulas e vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu acredito que vocês lembram, certo? Que para a primeira diagnose a gente teve o primeiro e o quarto capítulo. E para essa segunda diagnose a gente vai ter o segundo e o terceiro capítulo do livro. Por quê? O segundo e o terceiro capítulo são capítulos que falam sobre os números no geral. Então, até então, a gente tinha visto os números egípcios, os números babilônicos, os números romanos, certo? Então, todos esses sistemas numéricos, o sistema indo-arábico, então todos esses sistemas numéricos a gente viu até agora e a gente vai dar continuidade ao estudo dos números ainda. Eu sei que alguns alunos já estão mais adiantados do que outros, certo? Alguns já fizeram algumas atividades, outros não. Mas aí a gente vai pegar do começo e vai dar continuidade aos nossos estudos, certo? Eu peço a vocês, alunos, que não assistam essa aula como se fosse um filme ou um episódio de série da Netflix, certo? Eu peço que vocês levem a sério, peço que vocês encontrem um lugar na casa de vocês, um lugar calmo para vocês estudarem, certo? De preferência numa mesa, pode ser a mesa da cozinha, pode ser uma escrivaninha, vocês decidem. Mas é importante vocês terem uma mesa para estudar, porque vocês vão precisar usar o livro e o caderno. Então, é do mesmo jeito que era a sala de aula. Vocês vão precisar de material. Vocês vão precisar do livro, do caderno, do lápis, da borracha, da caneta. Tudo isso vocês vão precisar para acompanhar as aulas. Outra coisa importante sobre as aulas é que você pode pausar a qualquer momento, inclusive nos momentos que eu pedi para você pausar a aula. Vão ter alguns momentos, principalmente nas atividades e nos exercícios, que eu vou pedir para você pausar o vídeo, para você tentar fazer a atividade sozinho e depois continuar a assistir o vídeo. Então, que eu peço a vocês confiança, certo? Para que a gente consiga desenvolver as nossas aulas normalmente. É importante também que vocês entendam que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vocês podem perguntar pelo YouTube, nos comentários do canal no YouTube, ou vocês podem mandar mensagem diretamente para mim no portal. Ambas essas mensagens que vocês me enviarem com dúvida ou sugestões, eu vou estar lendo ela em um momento na próxima aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, vocês comentam e na próxima aula eu tiro a dúvida, eu separo um momento do vídeo para tirar dúvidas e ler os comentários de vocês que vocês deixaram no canal. É importante que vocês entendam que vocês precisam dessas aulas, certo? Porque o conteúdo que a gente vai estudar não é só revisão, é conteúdo novo. É o conteúdo que vai vir nas próximas diagnoses, que vocês vão precisar para os próximos conteúdos, certo? Da unidade 3, da unidade 4. Então é importante que vocês entendam que essas aulas são aulas que a gente teria em sala de aula, certo? Seria a mesma aula, só que a gente está aqui de forma online por causa da quarentena, como vocês sabem, mas que é tão importante quanto. Então, vocês precisam dessas aulas. E é importante o comprometimento de vocês com os estudos, porque se vocês não fizerem a parte de vocês aí de casa, fica difícil o desenvolvimento das aulas. Então, se acomodem em uma mesa, certo? Dê uma pausa no vídeo, se acomode em uma mesa, pegue o livro, pegue o caderno, certo? Abra na matéria de matemática para a gente começar a nossa aula.
Essa aula de hoje, a gente vai seguir esse roteiro, certo? Assim como na sala de aula a gente tinha um roteiro, aqui a gente também vai seguir um roteiro. O nosso roteiro é ordem e classes decimais, certo? Alguns do sexto ano A, certo? A turma do sexto ano A teve o começo dessa parte de ordens e classes decimais, mas a gente vai reforçar. O sexto ano B também teve o começo desse conteúdo, mas é bom porque a gente revisa e dá continuidade. A gente vai entender e compreender melhor os números naturais, pelo menos conhecer os números naturais, falar dos sucessores e antecessores. No final, a gente vai ter uma pequena atividade e vai fazer a correção dessa atividade, certo? A atividade do livro, que eu sei que alguns alunos já se adiantaram e fizeram, mas é bom porque aí você já corrige a atividade, beleza? Então a gente vai começar, certo? Com ordem e classes decimais. Pronto, aqui. Ordem e classes decimais. No livro de vocês, certo? Na página 241, vocês vão encontrar essa mesma tabela. Então, essa tabela daqui é a tabela que nós vamos utilizar, certo? Essa tabela não para por aqui, essa tabela tem mais informações, mas as informações que a gente vai precisar já está aqui. Então, desse jeito que está aqui, a gente vai conseguir dar conta do nosso conteúdo. É importante que vocês percebam que nessa tabela eu vou ter classes e vou ter as ordens. Antes de falar das classes das ordens, eu quero que vocês entendam também uma coisa. Nesse programa que eu estou usando, eu consigo escrever, certo? Tá vendo? Eu consigo escrever. Só que perceba que minha letra não é tão boa. E nesse programa fica um pouco mais difícil também de escrever, de desenhar. Então, é bom que vocês prestem atenção, não só no que eu escrevo, mas no que eu falo. E me perdoem aí pela letra feia, mas é porque é difícil escrever com o mouse. Mas vai dar para entender, principalmente se vocês prestarem atenção no que eu falo também. Porque aí vocês vão ver, vão escutar o que eu estou escrevendo também. Então é importante isso. Por isso que eu dei uma pausa para falar sobre essa questão de escrever nesse programa, porque a forma como escreve nele não é tão prática por causa do mouse, certo? Então vamos continuar. Pronto. É importante que nessa tabela vocês percebam que nós temos classes e nós temos ordens. As classes, elas são divididas em três classes. São as unidades simples, que são os números que nós conhecemos como 1, 2, 3, certo? As classes dos milhares, 1000, 2000, 3000, e a classe dos milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então essas são as nossas três classes. As ordens é de trás para frente, perceba isso. O número começa a contar da direita para a esquerda. Então a ordem é nessa daqui, certo? Cuidado para não confundir e achar que a primeira ordem é do lado esquerdo. Não, a primeira ordem é do lado direito. A ordem se segue assim, certo? Da direita para a esquerda. Então, o número que vem primeiro é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante, certo? Vou apagar aqui. Então, ó, além das ordens, perceba que nas classes nós temos outras classificações. Essas classificações é dividida em três, certo? São as unidades, as dezenas e as centenas. Essas divisões aqui, ela vai ter em todas as classes. Ou seja, nós podemos ter uma unidade simples, nós podemos ter uma dezena simples, uma centena simples, uma unidade de milhar, uma dezena de milhar ou uma centena de milhar. Nós também podemos ter uma unidade de milhão, uma dezena de milhão e uma centena de milhão.
Então, toda vez que nós formos ler um número, nós vamos utilizar tanto essa classe aqui de baixo, unidade, dezena, centena, como a classe de cima. E nesse slide eu vou mostrar a vocês como a gente vai montar e entender como funcionam os números. Eu não vou estar escrevendo como se lê, certo? Porque fica difícil escrever no slide, mas na página 241, vocês estão com o livro aí, certo? Vocês podem acompanhar esse exemplo que eu vou dar. Imagine o número 1.234.000, certo? 1.234.567, certo? Imagina esse número daqui. Eu vou mudar aqui o número para ficar igual ao que tem no livro. Então, eu vou botar 1.234.789. Vamos utilizar esse número. Então, ó, perceba que esse número daqui, ele é 1.234.789. Se a gente for montar ele de acordo com essa nossa tabela, a gente vai montar ele de trás para frente. Então, ó, quando a gente separa aqui, a gente vai colocar um algarismo em cada casinha dessa. Então, ó, o 9 vem primeiro, então você escreve ele aqui, ó, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Então, ó, a gente escreveu aqui, ó. Então, a gente consegue ver que o 9, ele é o quê? Ele é uma unidade simples. O 8, ele é uma dezena simples. O 7, ele é uma centena simples. O 4, ele é uma unidade de milhar. O 3, ele é uma dezena de milhar. E o 2, ele é uma centena de milhar. E por último, o 1, que é uma unidade de milhão. Por isso que o nome é 1 milhão, porque ele está na unidade de milhão. Então, com isso, a gente consegue também entender que esse número daqui, ele é composto de outros números, de outras decomposições. Vou pegar aqui mais espaço e a gente vai ver isso melhor. Então, ó, é 1.234.789. Vê, quanto vale esse 9? Quanto vale esse 1 milhão? Esse 1 aqui. Esse 1 nesse número, ele vale 1 milhão. Então, ele vale aqui, ó, 1 milhão, certo? 1 milhão é o que ele vale. O 2, ele vale 200 mil. Por que ele vale 200 mil? Não é, o número é 1.234.000. Então, esse 2 aqui, ele vale 200 mil. Esse 3 aqui, ele vale 30 mil. Por quê? Porque é 1.234.000. Então, ele vale 30 mil. O 4 vale 4. Deixa eu apagar aqui. O 4, ele vale 4 mil. O 7, 700. O 8, 80. E o 9 é o próprio 9. Então, perceba que se a gente somar 1 milhão, mais 200 mil, mais 30 mil, mais 4 mil, mais 700, mais 80, mais 9, a gente vai ter o número 1.234.789. Então, é assim que a ordem e classes decimais funciona, certo?
cada algarismo do número, ele vale alguma coisa e ele está dentro de alguma classe, certo? Ou dentro de alguma ordem. Se a gente usar ainda como exemplo esse número, a gente pode ver o quê? O número 1.234.789, ele tem quantas ordens? Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Então, esse número, 1.234.789, tem 7 ordens. E ele tem quantas classes? Ó, ele está na classe simples, ele está na classe milhar e ele está na classe milhão. Então, ele possui 3 ordens, porque ele está nas 3 classes. Desculpa. Ele possui 3 classes, porque ele está nas 3 classes, certo? Ele termina aqui na classe milhão. Então, a gente já estudou isso, certo? Em sala de aula, tem no caderno de vocês essa tabela. Isso daqui era só uma pequena revisão. Vamos dar continuidade. Números naturais. Os números naturais são os principais números. Os números naturais são os principais números que o sexto ano trabalha, o sexto ano utiliza, certo? No sétimo ano, quando vocês chegarem no sétimo ano, vocês vão ver que vão utilizar muito os números inteiros. Mas até lá, a gente vai utilizar os números naturais. Um pouquinho mais na frente, a gente vai utilizar os racionais também, que são as frações e os números decimais. Mas, por enquanto, a gente vai se preocupar só com os naturais. Os números naturais, eles são compostos do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... e assim por diante até o infinito, certo? Até o infinito. Esses números daqui, eles crescem infinitamente. Então, os números naturais, ele vai do 0 até o infinito. Então, é uma quantidade infinita de números. E esses são chamados números naturais, ok? Então, conhecendo os números naturais, a gente vai para um sistema de numeração muito importante. Após os números naturais, nós temos os sucessores e os antecessores, certo? Que faz parte dos números naturais. Por quê? O número que vem depois, à direita do número, é chamado de sucessor. E o número que vem antes, à esquerda do número, é chamado de antecessor. Então, se a gente lembrar lá da tabela, da ordem dos números no slide anterior, certo? Qualquer dúvida é só voltar. A gente vai ver que nós temos uma sequência de números. E existem números que vêm antes e números que vêm depois. Exemplo, qual é o número que vem antes do 27? Qual é o número antecessor do 27? É o 26. Qual é o número que vem depois do 27? 28. Qual é o antecessor de 9? O antecessor vem antes, então é o 8. Qual é o sucessor de 9? É o número que vem depois, então é 10. Qual é o antecessor de 7? É o número que vem antes, então é o número 6. E o número que vem depois do 7 é o sucessor, esse número é o 8. O número que vem antes do 1 é o 0. E o número que vem depois do 1 é o 2. Então, ó, perceba que nessa lista eu coloquei os antecessores. E nessa lista eu coloquei os sucessores. Essa lista está à direita do número. E essa lista está à esquerda do número, certo? Esses são os números que vêm depois, esses são os números que vêm antes, ok? Então, assim a gente fecha também o entendimento de sucessor e antecessor. Um conteúdo, acredito, no caso tem um i aqui, um conteúdo, acredito,
que vocês viram já isso no 5º ano, certo? No ano passado, isso não é novo para vocês. Então, vamos dar continuidade. Pronto. Nesse momento da aula, é aquele momento que eu falei para vocês. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pausar o vídeo, certo? Vocês vão pausar o vídeo. Vão pegar o livro de vocês e vão fazer a atividade Jogo Rápido da página 242 e 243 do livro 1. Então, quem já fez, ok, pega o livro, abre nessas páginas e continua assistindo o vídeo para correção. Quem ainda não fez essas páginas, é importante que você pause o vídeo e faça toda a atividade. Depois de fazer toda a atividade, você volta para esse vídeo e faz a correção. Não assista a continuação desse vídeo sem fazer a atividade, porque se você fizer isso, você só vai pegar as respostas e isso não é interessante. O que é interessante é você aprender, e a gente só aprende como fazendo, certo? A gente só aprende fazendo. Então, pausa o vídeo, faz a atividade. Terminou a atividade, volta para o vídeo, solta o vídeo e aí a gente continua, certo? Vou dar então aí um tempinho para vocês. Então, não esqueçam disso. Façam a atividade, depois volta para o vídeo e aí vocês vão ver a correção, ok? Estou esperando. Pronto. Espero que as pessoas que tenham continuado para esse slide sejam as pessoas que realmente fizeram a atividade, certo? Então, partindo do pressuposto que todos vocês fizeram a atividade, a gente vai fazer agora a nossa correção, certo? Então, todos na página 242 e depois na página 243. Peço perdão antecipado pela minha letra, certo? Na hora da correção, porque é difícil novamente escrever aqui, mas a gente vai continuar. Então, ó, qual o valor posicional do algarismo 5 nos números a seguir? Perceba que ele fala valor posicional. O valor é quanto vale. Então, ó, ele quer apenas do algarismo 5. Então, vamos ler aqui esse número. Como a gente lê ele? 854. Veja, 54. Então, qual é o valor do 5 nesse número? O valor dele é 50. Então, quando você lê o número, você já entende qual é o valor dele. Aqui, ó, 15.136. 15.000. Então, ó, se aqui é um 15.000 e ele está nessa casa, então ele vale nesse número 5.000, certo? 5.000. Deixa eu ver se eu melhoro esse número aqui. Pronto, 5.000. Letra C, 7.512. Olha como eu leio 500, 512. Então, quanto vale o 5? 500. O 5 vale 500, certo? Letra D, 59.340. Então, ó, quando eu leio ele, 59.000. Então, o 5 aqui vale 50.000. Vale 50.000. 325. 325. Então, esse I5 que está no final, ele vale apenas 5 unidades, certo? Então, essa daqui seria a resposta da primeira questão. Qual o maior número que pode ser formado com 4 algarismos diferentes?
qual o maior número que pode ser formado com 4 algarismos diferentes. Primeiro de tudo, a gente sabe que os números que possuem 4 algarismos, ele vai do 1000, certo? Ele vai do 1000 até o 9999. Então, todos os números que estão entre 1000 e 9999 possuem 4 algarismos, certo? 4 algarismos. Só que aqui ele pede que os algarismos sejam diferentes e ele quer o maior. A gente sabe que se ele quer o maior, então ele quer o número que está mais próximo do 9999, que é o maior dele. Então, vamos apagar aqui para a gente continuar. Então, ó, se o maior está perto de 9999, a gente sabe que o primeiro algarismo tem que ser 9, porque ele é o maior algarismo. Então, 9 aqui ele já vale 9000. O próximo algarismo tem que ser diferente de 9 e tem que ser o maior algarismo que seja diferente de 9. Qual é o algarismo que é maior e não é 9? Ele é o 8. Depois do 8, tem que ser o maior algarismo, que não pode ser nem 8 e nem 9. Então, ele é o 7. E, partindo da mesma lógica, o próximo número tem que ser o maior algarismo, que não pode ser nem 9, nem 8, nem 7. Então, esse algarismo só pode ser o 6. E ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu já tenho 4 algarismos. Todos são diferentes e ele é o maior número. Então, o maior número que pode ser formado é 9876. Então, esse daqui é a resposta da segunda questão, certo? Vamos agora para a terceira questão. Terceira e última. Não, terceira e última não. Ainda tem uma quarta questão e uma quinta, desculpa. Estou olhando aqui no livro agora. Qual o maior número que se pode formar utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sem repeti-los? Ó, gente, é fácil, é só a gente seguir a mesma lógica do slide anterior. O maior número que podemos formar com todos esses algarismos aqui é sempre colocando o maior número vindo primeiro. Então, ó, quem é o maior número aqui? 6. Quem é o próximo? 5. Depois, 4. Depois, 3. Depois, 2. Depois, 1. Por último, 0. Não pode repetir número. Então, nós temos o número 6.543.210. Então, seguindo essa ordem de sempre colocar o maior algarismo primeiro, ele vai se tornar o maior algarismo, certo? O maior número. Agora, nós vamos para a quarta questão. Quarta questão tem até a letra F. Então, peço que acompanhem pelo livro, porque quando eu passar os slides, não vai poder voltar para essa página, certo? Então, acompanha pelo livro e aí a gente vai fazendo. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Esse estado, de acordo com o censo 2010, tem o total de 19.595.309 habitantes. Represente esse número no quadro a seguir. Então, como eu ensinei a vocês lá no começo do conteúdo, para representar esse número nesse quadro, tem que ser de trás para frente. Então, ó, primeiro aqui eu coloco 9, 0, 3, 5, 9, 5, 9, 1. Então, eu preenchi aqui de acordo com esse número, ok? Então, ó, já na letra A ele fala, agora faça o que se pede.
quantas classes e quantas ordens há nesse número. Lembra que eu falei de classe e ordem lá no começo? Se não lembra, não tem problema, gente. Volta o vídeo, dá uma olhada na aula novamente, até entender, depois volta para cá para a atividade e tenta fazer, certo? As classes estão aqui, ó. Classe simples, classe de milhar, classe de milhão. Esse número aqui, ele está em quantas classes? Ele está nas 3 classes. Então, esse número possui 3 classes. Ordens. Então, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem. Então, esse algarismo aqui, ele tem 8 ordens, certo? Então, ele possui 8 ordens. Deixa eu melhorar esse 8. Pronto, ele possui 8 ordens, ok? A gente vai para a letra B, então eu peço a vocês que acompanhem pelo livro, que eu não vou voltar para esse slide. Se você achar necessário, pode voltar pelo vídeo. Letra B, que algarismo ocupa a terceira ordem? Então, ó, a terceira ordem, se você contar, você vai ver que o algarismo que ele ocupa é o algarismo 3, certo? Que ordem ocupa o algarismo 1? Nós só temos um algarismo 1 no nosso número, certo? Ele é o primeiro algarismo dos milhões. Então, ele ocupa a 8ª ordem. Deixa eu melhorar esse 8. Ele ocupa a 8ª ordem. E na quinta ordem, o algarismo 9 representa quantas unidades? Quantas unidades, gente? Aqui ele está querendo dizer quanto vale o algarismo 9. Só que esse algarismo 9, nós temos 3 algarismos 9 no nosso número. Então, ele quer saber o da quinta ordem. O da quinta ordem é o que está na dezena de milhar. Então, se ele está na dezena de milhar, então quer dizer que ele vale 90 mil, porque ele está na quinta ordem, então ele está na dezena de milhar, então ele é 90 mil, certo? Aqui eu já deixei a resposta digitada, porque eu ia ter que escrever e é difícil escrever com o mouse. Então, ó, escreva por extenso o número que representa o total de habitantes de Minas Gerais. Então, eu já vim falando desde o começo da questão que esse número representa 19.595.309, certo? Então, tá aqui para vocês. Quais ordens possuem algarismos repetidos? 2 vezes, 3 vezes. Então, ó, é quais ordens, não quais são os algarismos, certo? Então, se a gente observar direitinho, o número que se repete 2 vezes é o 5. E o 5, ele está na quarta ordem e na sexta ordem. E o algarismo que se repete 3 vezes é o 9. E o 9 ele se encontra na primeira ordem, ele se encontra na quinta ordem e ele se encontra na sétima ordem, certo? Então, essas são as ordens do algarismo 9 que se repete 3 vezes. E agora nós vamos para a última questão da nossa atividade, a quinta questão. Complete o quadro escrevendo os antecessores e os sucessores dos números naturais a seguir. Então, ó, se o número é 45.280, quem vem antes? 45.279. E quem é que vem depois? 45.281. Se o antecessor era 2.899, quem era o número?
2.900. E quem é o sucessor? 2.901. Peço desculpa pelo número, mas ele tá feio, mas dá para entender. Se o sucessor era 18.700, quem era o antecessor? 18.699. E quem era o antecessor dele? 18.698. Se o número é 103.410, quem é o sucessor? O sucessor dele é 103.411. E o antecessor, 103.409. Se o número é 9.999, quem é o sucessor? O sucessor é 10.000. E o antecessor, 9.998. Se o sucessor era 3.400, quem é o número? 3.399. E quem é o antecessor? 3.398, certo? Então, dessa forma, a gente encerra a correção da nossa atividade. Espero que todos tenham ido bem. Para a nossa próxima aula, nós vamos estudar um sistema muito importante, certo? É o sistema binário. O sistema binário. O sistema binário, a gente conversou um pouco sobre ele. A gente viu, eu falei que é o sistema numérico das máquinas, certo? É a linguagem de máquina, muito conhecido como linguagem de máquina. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Outra coisa muito importante, certo? Antes de encerrar, quem assistiu a aula, vai lá no YouTube e comenta presente, certo? Para mostrar que assistiu a aula e para que eu registre na caderneta a presença de vocês. Então, a chamada vai ser no comentário do YouTube. Então, vocês vão lá no YouTube, vão no canal, vão no meu vídeo e comenta lá presente para que eu saiba que vocês estão assistindo os vídeos. Outra coisa importante também é, quem assistiu o vídeo, fala para o colega. Gente, ó, tem vídeo de Saulo lá no portal, vai assistir. Isso para outros professores também. Fulano tem atividade de Marcilo. Fulano tem aula de Isa. Fulano tem aula de geografia lá no portal. Então, ajudem uns aos outros a compartilhar os vídeos, para que todo mundo da sala assista todos os vídeos. Outra coisa, não acumula vídeo, não acumula atividade. Por quê? Porque se você ficar acumulando, vê, as aulas têm 40 minutos, 30 minutos. Se você ficar com várias aulas para assistir em um dia só, vão ser muitas aulas ao mesmo tempo. Então é importante que você não fique acumulando, não fique deixando para depois. Sempre que sair uma aula, separa um tempinho do dia, vai lá e assiste, ok? E lembre-se, qualquer dúvida pode falar lá no portal ou no YouTube que a gente vai dar conta na próxima aula. Um abraço e eu espero que tenham gostado. Tchau.